Meu Deus, agradecer porque a gente hoje conseguiu acordar de manhã. Podíamos simplesmente não ter acordado e ter feito a passagem, um movimento só. Deus nos permitiu mais um dia de vida. Mais um dia de vida para amar e respeitar aquele que caminha junto conosco, dentro de casa ou fora dela. Mais um dia de vida para enxergar no outro Deus e o amor dele. Amor que vai de mim para ele e amor que vem dele para mim. Por isso, vamos agradecer porque somos família, porque somos comunidade. Aleluia. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. Tudo que eu posso entender.
passado a gente cantou uma canção que é uma canção nova, que é uma canção saída do forno. E antes de mais nada, mais uma vez a gente agradece por estar em comunidade e por se sentir incluído, por ser incluído todos os dias, e que essa inclusão possa alcançar a mais e mais pessoas, que a gente consiga comunicar essa liberdade para escolher, liberdade para discordar, que mais do que tudo a gente consiga levar essa liturgia tão agradável para o chão da vida, para a vida, para que as pessoas possam entender o sentido real da palavra amor, da palavra família e da palavra comum, unidade. Amém? Louvemos ao Senhor. Diferentes
De pregadores do Evangelho? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, e depois leremos do 36 ao 43. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 30, e depois do 36 ao 43. E diz assim o Santo Evangelho: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. De 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a eles os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e a lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de cura, palavras de vida, palavras de graça e salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa noite nós teremos a alegria de ter a mensagem transmitida pelo pastor. Amanhã, né? Nossa, é o hábito, olha a força do hábito que faz com a gente. O hábito é uma coisa terrível. O hábito é tão terrível que toda vez que a gente está cantando, quando chega naquela última frase, eu fico imaginando o Marquinho entrando aqui e dizendo: vamos acordar, Betel! Vamos crescer. Vamos crescer! É o hábito. Nessa manhã teremos a pregação transmitida pelo reverendo Márcio Retaneiro. Bem, eu acho que houve alguma confusão. Pode sentar. Porque eu recebi as seguintes indicações de leitura para os evangelhos. Mateus 13, 31 a 33, 44 a 52. A culpa não é minha. Eu vou ler os textos, leremos os textos. Abra lá, continue com a sua Bíblia aberta, no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos ler, e caso tenha havido alguma confusão, eu peço ao querido líder pastoral da igreja que no próximo domingo ele pregue sobre o joio e sobre o recolhimento do joio. Aliás, uma parábola que eu não gosto de pregar. Vamos lá? Mateus 13, versículo 31 a 33 e do 44 ao 52. A parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede, a parábola da pedra, e as coisas novas e as coisas velhas. Disse Jesus outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que
que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Deus da vida, nossa mãe que nos coloca no regaço nos momentos em que mais precisamos. Nós estamos aqui com as Escrituras abertas diante de Ti, lendo-a como deve ser lida em comunidade, em comum união. Sem o Teu Espírito, Senhor, sem a Tua iluminação, são letras que formam frases, que formam textos de cores preta com papel branco. Mas com a iluminação do Teu Espírito, com o fogo do Teu Pentecostes, se tornam palavras de Deus nas nossas vidas e vão queimar-nos. E é assim que queremos sair daqui hoje, incendiados pelo fogo do vosso amor, edificados por essa palavra que é viva, que é eficaz, que é uma espada de 2 gumes e que penetra até as medulas e que discerne pensamentos, corações e rins, e que revoluciona e que produz metanoia e que muda nosso rumo, Senhor. É assim que a Tua igreja aqui reunida te roga que essa semente boa seja boa semente na terra do nosso coração, que não encontre pedra, que não encontre solo duro, que não encontre sol para esturrecê-la, mas que encontre terra fértil em nós, a fim de que produza frutos a 100 por 1, para a Tua honra e Tua glória, e para a edificação uns dos outros, e por fim para a edificação desta igreja, e que somente seja a Tua glória, Senhor. Quanto a mim, Teu indigno servo, queima a minha boca, Senhor, os meus lábios com as brasas vivas do Teu altar. E que o meditar do meu coração e as minhas palavras sejam agradáveis diante de Ti, meu Senhor e meu Redentor, meu Deus vivo e verdadeiro, em Seus muitos nomes. Amém. Irmãos e irmãs, desde a semana passada nós estamos trabalhando nos textos do capítulo 13 de São Mateus. É um capítulo caro, muito caro para a igreja. Para a igreja em nós, para a igreja que somos nós, para a igreja instituição e para cada cristão e para cada cristã. Primeiro que vai na contramão de muita coisa que nós pensamos. Vai na contramão da tendência de hoje, dos dias de hoje, de como a igreja se vê, de como a igreja se pensa, de como a igreja institucional hoje está. A começar lá no versículo 1 do capítulo 13, e é esse o contexto, Jesus está saindo da sua casa. Jesus morava em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. Estava saindo da sua casa, assentou-se à beira-mar para meditar. Mas aonde Jesus estava, grandes multidões o seguiam, diz o versículo 2. Se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão se colocou na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas, ou seja, não há templo, não há sinagoga, não há catedral, não há
4 paredes, um teto, uma cruz, não há uma mesa, não há um púlpito. O púlpito do Senhor Jesus é um barquinho no mar da Galileia. E ele faz desse barco seu púlpito. E daquela gente que ali vai ter, que não é gente do templo de Jerusalém, posto que estão no norte de Israel, que não é gente que vai à sinagoga, posto que está ali às margens do lago Genezaré, esperando em Cafarnaum Jesus sair de sua casa. É gente como a gente, é gente que ninguém quer, é gente marginal e marginalizada, excluído e excluída, é gente que estava bem longe de respeitar, observar os mais de 600 mandamentos da lei judaica. Era os chamados povo sem pastor. E ali estava Jesus. E Jesus falava em parábolas. E por que Jesus falava em parábolas? Porque Jesus usava essa didática da parábola. Parábolas, provérbios, refrães são traduções diversas de uma palavra hebraica chamada meshalim. Conceito um pouco diferenciado. Do latim parábola vem a nossa palavra em português. Parábola, palavra. Basicamente são comparações que revelam ou ilustram aspectos da vida. Podem ter forma descritiva ou narrativa. Podem ser simples ou desenvolvidas. São usadas na Bíblia, sobretudo nos livros sapienciais de Provérbios, Eclesiásticos. Alguns profetas também usam. No Saltério também nós temos. A comparação que a parábola traz pode encobrir, despertando uma curiosidade, mas também pode descobrir, revelar. E quando ela encobre, ela incita a curiosidade de quem a ouve. As duas funções, a de descobrir ou a de encobrir, se atribuem às palavras de Jesus, segundo o grande estudioso Joaquim Jeremias. Mateus reúne nesse capítulo que nós estamos lendo hoje 7 palavras, parábolas. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. Portanto, tudo o que está registrado sobre o reino de Deus, tudo o que nós precisamos saber sobre o reino de Deus, tudo o que se fala a respeito, ou que temos que saber sobre o reino de Deus, estão contidas nestas 7 parábolas do capítulo 13 de São Mateus. Você quer saber o que é o reino de Deus? Vá no capítulo 13 de Mateus. Ali estão 7 parábolas, o número da perfeição, onde Cristo revela o que é o reino de Deus. Ele usa a pedagogia da palavra, porque ele usa a pedagogia do povo, uma vez que a parábola usa situações do povo. É a agricultura, no caso do semeador, é o grão de mostarda, que também é agricultura, é o fermento de uma mulher, que é uma situação domiciliar de casa, é um tesouro escondido, é uma pérola achada, que é uma situação comercial, e por fim é uma parábola da rede, que aqueles habitantes de Cafarnaum sabiam muito bem do que se tratava, pois que viviam da pesca. Essa era a pedagogia de Cristo. Ele não falava acerca de coisas altas, altaneiras. Jesus não era um teólogo numa torre de marfim,
a produzir um sistema fechado e coerente de teologia. Jesus é o carpinteiro de Nazaré, cujas mãos carejadas, cujos pés empoeirados da poeira da Palestina, cuja túnica sem costura, mas surrada pelo ministério, fala ao povo dentro do linguajar, da situação, da vivência, das circunstâncias do povo. E aqui ele abre a boca para falar em parábolas, porque essas parábolas, chamadas parábolas de contraste, não precisam muitas explicações, embora os discípulos, meio burrinhos, tadinhos, pediram a explicação a respeito do joio. O povo entendeu, mas os discípulos não entenderam. E geralmente é assim. Escribas e fariseus nada entendiam das Escrituras. Ou entendiam? Não. Precisou dos magos vir lá do Oriente para saber que o rei estava nascendo. E Herodes ficou tão louco que chamou os teólogos, os escribas, os fariseus, os pastores, todo mundo da época sabia onde é que ia nascer o menino para matar. Geralmente é assim. Os doutos não sabem nada do reino. Semana passada eu preguei em Maringá e a palavra era naquela de Mateus que diz: Pai, eu te dou graças, porque você ocultou tudo isso dos sábios e poderosos, mas revelastes aos pequeninos, aos que nada sabem, aos indoutos, aqueles que não conhecem nada, aqueles que não frequentam o banco da teologia, aqueles que não frequentam o banco da faculdade, aqueles que nada sabem. É a mulher que está acostumada a fazer pão todo dia, e à noite ela põe a farinha, e na farinha ela põe o fermento, e quando ela acorda está lá a massa pronta. O reino é comparado a esse grão que é o menor visto a olho nu, porque ele é menor do que a cabeça de um alfinete. Todavia, a comparação aqui, o tom das parábolas aqui, não vai cair na semente, ou no fermento, ou na pérola, ou na própria rede. O tom dessas palavras, a chave de leitura que abre essas parábolas e que faz com que nós as entendamos é o final delas. Porque o modo oriental de pensar é esse. O oriental vê as pontas, o início e o fim. Ele não é como nós ocidentais que gostamos de ver o processo. O oriental não pensa nisso. O oriental, quando ele passa por uma plantação de mostarda, ele não pensa no processo biológico que aconteceu ali. Ele pensa no pequeno grão que teve que apodrecer, que teve que morrer, que teve que se putrefar, para então, nascer o caule. E lá no lago de Genezaré, lá em Cafarnaum, uma mostarda dava mais ou menos, quando crescida, 2,5 metros, 3 metros de altura. E preste atenção no texto que diz: os pássaros se aninham ali, mas não diz quais pássaros se aninham ali. Não há distinção de pássaros que se aninham ali. Todos os pássaros se aninham ali. É como uma mulher que nada sabe de química, de física, de físico-química, de produto biológico. Mas ela sabe que quando ela coloca o fermento na farinha, aquilo vai levedar. E ela deixa dormir, e ela deixa e vai dormir, e ela não fica vigiando, ela não está preocupada com a reação físico-química que vai haver ali. Vai haver. O pouco de fermento vai levedar a massa, e ela fará pão. E presta atenção aqui,
a diferença e o contraste. Como era mesmo, porque esta passagem, Jesus está o tempo todo em antítese, em rota de colisão com a religião oficial, com o templo, com o judaísmo. Primeiro, que ele vai falar de um público que é um bar. Segundo, que ele não vai usar o templo nem a sinagoga. E aqui, o pão, que é reino de Deus, que é o final do processo que a mulher vai fazer, e ele inclui a mulher, e a religião não incluía a mulher. O pão, na religião, era pão ázimo. Para Jesus, não. Para Jesus é pão com fermento. É pão que mata a fome. E mata a fome de muitos. Não é pão ázimo. Aqui temos a parábola do tesouro escondido e da pérola, cujo tom recai não na pérola em si, ou na busca dela, mas diz o versículo 44 lá no final: transbordante de alegria, transbordante de alegria. Esse homem que achou, por acaso, ele estava arando o campo. O campo não era dele, tanto que ele comprou, ele devia ser um empregado. E como ali a Palestina era uma terra muitas vezes invadida tanto pela Mesopotâmia quanto pelo Egito, era muito comum, e penso que Jesus tinha pensado nisso, em vasos de barro, os tesouros eram escondidos. E até falam aqui do Morro do Castelo, lembra do Morro do Castelo? Quando o Morro do Castelo foi abaixo, todo mundo achou que ali tinha os tesouros dos jesuítas, ouros e ouros, todo mundo correndo para lá para encontrar os tesouros dos jesuítas. Porque assim era antigamente. Pegava pérolas preciosas, joias, escondiam em jarros de barro e enterravam. Aquele homem estava arando um campo que não era dele. Achou esse tesouro. O que ele fez? Ele enterrou de novo. Ele escondeu de novo. E fez o que era juridicamente certo. Uma vez que o campo não era dele, ele foi lá e comprou. E então ele ficou com o tesouro. E grande foi a alegria. Não está no tesouro, Tom, está no transbordante de alegria. A mesma coisa o negociante da pérola. Não diz aqui textualmente que ele ficou alegre, mas diz que ele era um negociante de pérola. Qual é o negociante de pérola que não quer achar uma boa pérola? Ou melhor, uma pérola de grande valor. Ele encontrou. E diz o texto, vendeu tudo que tinha e ficou com a pérola. Grande alegria esse homem, esse comerciante. O evangelho apócrifo de Tomé diz que esse comerciante era um dono de uma loja que vendia joias. Alguns comentaristas bíblicos vão falar do valor das pérolas e transformam até em euros de hoje em dia, né? Dinheiro de hoje em dia. Porque com pérolas faziam colares. A grande joia que César deu à mãe de Brutus, que o assassinou, ou a grande pérola de mais de 100 milhões de euros que Cleópatra carregava no pescoço. As pérolas eram achadas no Golfo Pérsico, no Oceano Índico, no Mar Morto, por mergulhadores. O tempo todo ela era procurada, o tempo todo ela era cobiçada. E aquele comerciante, e assim é o reino. Tudo isso está sendo comparado com o reino. O reino é a mostarda que virou um caule grande de 3 metros, cuja sombra todos os pássaros veem. O reino não é o grão de mostarda. O reino não é o fermento, não. O reino é a massa, é o pão para todos, é o pão que mata a fome. O reino não é a pérola, mas o reino é a alegria de encontrar a pérola, de modo que ele
primeiro compra o campo e o segundo vende tudo o que tem. O reino não é como a rede, mas o reino é o produto final, é o arrastão, é aquela rede que vai pegando tudo, todas as espécies de peixes, vai trazendo tudo, são todas as espécies de peixes, são todos os tipos de peixes, e na hora certa, quando chega na praia, os pescadores, que são aqueles que são hábeis e têm o know-how para saber, até porque a lei, lembre-se, o contexto é judaico, eles tinham que separar o que não tinha barbatana, não podia comer, o que não tinha escama, não podia comer, o camarão, meu pai, não podia comer, jogava tudo isso fora, camarão, e eu louca para o risoto. Ela tinha que fazer alguma coisa, né? Porque ela anda, ela é nervosa. Vou ficar parado. Isaac teve um troço. Cuidado. Alguém teve isordil aí? Em nome de Jesus, nós vamos ter um sem fio. Aleluia. Para poder andar bastante pela igreja. Detesto pregar. Pode andar só não tropeçar. Mas é muito fio, amado. E ela tem 40 anos, né? Você respeita minhas cãs. O reino é o resultado dessa rede que pesca tudo. Mas que num dado momento, assim como o joio será separado por anjos do trigo, os peixes vão separar, os pescadores que têm o know-how vão separar os peixes bons dos peixes maus. Na primeira leitura nós tivemos o texto áureo de Betel, o sonho de Jacó. Como é que começa a eleição do povo de Deus? Com um homem chamado Abrão, que depois veio a ser Abraão, velho, doente, carcomido. Deus um dia disse a ele: eu resolvi fazer de ti uma grande nação. Você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar os grãos de areia do mar? Pois assim será. Mas como, Senhor? Sai da tua terra, da tua parentela, sai daí, vai para a terra que eu te mostrarei. E de Abraão nasceu Isaac, que casa com Rebeca, uma estéril. E dentro de Rebeca tem gêmeos. E Deus disse: duas nações lutam dentro de ti, e o mais moço vai servir o mais velho. Essa foi a promessa a Rebeca. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: ainda os gêmeos não tinham nascido, ainda não tinham feito nada de bom e ruim, para que a doutrina da predestinação fosse certa. Para que a doutrina da eleição fosse certa, Deus disse: o menor servirá o maior. E aí você entenda-se com isso, porque eu não vou ficar aqui dando aula de teologia sistemática. É a Escritura.
não fizeram nada, mas Deus escolheu Jacó, rejeitou Esaú. Contudo, de ambos fez uma grande descendência. O suplantador Jacó, o não querido pelo seu pai Isaque, o querido era o outro. Isaque gostava de Esaú, Rebeca que gostava de Jacó, que ficava lá em casa, varrendo a roupa, varrendo a cozinha, varrendo a casa, limpando, enfim, aquelas coisas. Né? A mãe arrumou um estratagema para que o filho amado recebesse a bênção do pai. Uma coisa muito importante, era como que um testamento. Era como que um testamento mesmo. Ele estava dando a bênção, dando tudo que ele tinha. Ele já tinha vendido o direito de primogenitura dele, porque ele era um comilão. Chegou cansado da caça, um bofão que era, ruivo, todo peludo. Ui, né? Flávio, ele ficou nervoso aí? Um urso todo peludo, nervoso, cansado, chegou, falou: meu irmão, me dá esse guisado. A outra espertíssima, eu dou. Me vende os seus direitos de primogenitura. Eu não tô nem para isso, eu quero comer. Vai, come, me vende. Tá, quero acordo. Rebeca foi lá, sabia que seu marido estava morrendo, vestiu o seu filho com os pelos da ovelha, e assim o suplantador, o enganador, tomou a bênção do irmão. Teve que fugir, teve que correr, porque o irmão, embora tenha vendido direito de primogenitura, sabe aquele povo que te dá e quer tomar de volta? Está no jogo de bola, está perdendo, está no jogo de queimado, para ficar mais contextualizado. Está no jogo de queimado, está perdendo o time dele, aí pegaram, vamos para casa. Assim fez. Esaú teve que ir embora. Jacó, desculpa, obrigado, ponto. Jacó teve que correr. Tinha nada. O que adiantou a bênção de Isaque? Você vê, Isaac não abençoou todo mundo. O que adiantou a bênção? Adiantou sim, depois o negócio vai ficar bom, né? O que adiantou a bênção de Isaac naquele momento para ele? De nada. Teve que fugir, teve que ficar à sombra, teve que ficar à noite, teve que enfrentar a escuridão. Mas Deus se revelou. Ele viu um sonho, ele teve um sonho de Deus, ele viu uma escada. E ali foi o início, não dele de acordo com a lei, não dele, mas de acordo com a promessa, porque assim como Abraão, seu avô, ele creu: eu farei de ti uma grande descendência, eu vou te expandir para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. E ele acordou tão assustado que ele disse: meu Deus, que terrível, que temível! E respeito reverente tomou conta dele. É este lugar, é Betel, é a casa de Deus, é a porta do céu. E com um início mínimo, com a pedra que ele fez de travesseiro, ele ergueu-a como coluna, deitou azeite, que era o rito da época, e consagrou aquele lugar. Não mais se chamará luz, mas Betel. Segunda leitura nos convida a ter esperança, a ter a esperança que Jacó tinha depois do sonho, a esperança que Rebeca tinha para o seu filho amado, a esperança de que cumprisse nela a palavra dita pelo Senhor, a esperança que fora dada ao avô dele, a Abraão, porque na esperança fomos salvos, diz o apóstolo Paulo.
Ora, esperança que se vê não é esperança. Eu estou numa esperança danada num Duster Renault. Não vi ainda, só vejo dos vizinhos. O meu, não vejo. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança de escrever, sei lá quantos livros. Só esse ano eu queria publicar 5. Esperança, mas eu só vejo lá no computador os livros. Eu tenho esperança de ver a Casa de Missão Amor Gratuito, a maior do Brasil. Mas eu vi uma casa de madeira cheia de escorpião, cheia de fio desencapado, que nem os bombeiros quiseram aprovar e eles perderam uma bênção de 150 mil reais. Só semana passada eu estava lá do lado. Mas pela esperança, naquele dia que nós perdemos o dinheiro, eu, pastor Célio, a comunidade, nos ajoelhamos e falamos com Deus. Pela esperança, nós enxergamos a Casa de Missão Amor Gratuito de alvenaria, conforme deve ser. Eu atendi mais de 20 telefonemas, porque ele fez questão, pastor, vá atender o senhor os telefonemas para dizer, não temos vaga, não temos vaga, não temos vaga, não temos vaga. 20 pessoas que foram parar na rua, porque a nossa Casa de Missão não tinha vaga. Mas pela esperança, nos ajoelhamos. Ora, o que a gente vê não é esperança, pois aquilo que alguém vê, como é que a gente espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu tenho a esperança que a minha editora seja a maior do Brasil. Eu tenho a esperança que Betel tenha um dia o seu templo, o seu seminário. Eu tenho esperança que sejamos um povo, tal qual o povo descendente de Jacó, de Abraão, de Isaac, um povo que se expande para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul deste país. Já viu como é que nós estamos assim, ó, no litoral, nós estamos parecendo a colonização portuguesa, né, Léo? No litoral, e só tem um ponto lá no meio que é o Piauí, graças a Deus tem, né? Mas igual a colonização, é do mar para dentro, né? Mas eu tenho a esperança que vai ser de mar a mar. Amém. Do mar do sul. Sabe que Piauí tem mar, gente? Tem mar, não sabia não. Você já vivia no mapa, orando pelo Piauí, no mapa do Brasil, que agora eu peguei essa mania. Chamar mais de pêssega, não tem problema não. Eu pego o mapa do Brasil e começo a orar nos estados onde não tem CM. Aí esses dias eu estava olhando o mapa do Brasil e vi que, tem mar no Piauí. Eu achava que era só que Minas Gerais era junto com o Piauí, que não tinha mar, mas não tem jeito de ter mar em Minas Gerais, né, Michelzinho? Não tem jeito, Michelzinho. Não compra gente que vai ser, dinheiro, a não ser que você ficar nos açudes. Mas eu olhei lá o mapa e Piauí tem mar. Se Piauí tem mar, lá embaixo também tem. Que eu fui lá no sul, lá em Torres. A minha esperança é que de mar a mar tenhamos descendência. Amém. Estou falando de números, estou falando de riqueza, estou falando do reino. Não estou falando de belas catedrais, não estou falando de ritos, não estou falando, embora esteja num púlpito, eu queria estar num barquinho no mar com Jesus. Eu estou falando de esperança, de um povo que ama o Senhor e que quer que essa palavra chegue até os confins. Amém. Nós, como igreja, temos muito que aprender, gente. Temos muito que aprender. Eu disse para o Célio, pastor Célio, Abraão jamais sonhava em ser o patriarca do povo que não era povo. E não é do Estado de Israel que está fazendo essa loucura com os palestinos, não. Porque o Estado de Israel é podre.
O sionismo é podre. É o 10º, como disse o Ludovico esses dias no Facebook, é o 51º estado dos Estados Unidos da América. Não estou falando do Estado de Israel, estou falando do povo de Israel, que somos nós e que são eles também. O Estado é assassino, é torturador, é um horror. Olhem por Israel, pelo povo de Israel, também é vítima, mas não olhem pelo Estado de Israel. Eu tenho pavor quando eu entro numa igreja e vejo a bandeira do Estado de Israel. Que palhaçada! Tem a maior discussão no Facebook. Gente que pega as letras, isso aqui como letra que mata, enquanto que isso aqui é a palavra que vivifica. Amém. Temos muito que aprender. Portanto, a primeira coisa que nós temos que aprender, muito importante, enquanto igreja, hoje não vai ser 3, hoje vai ser só 2. Hoje eu estou mais pentecostal do que presbiteriano. Primeira coisa que nós, como Betel, como igreja da comunidade metropolitana, temos que aprender é que de inícios míseros, do nada para os olhos humanos, Deus realiza o seu reino poderoso que abarca todos os povos do mundo. A ICM começou na sala do reverendo Troy, numa tarde em Los Angeles, e hoje ela está em 38 países da terra. O cristianismo começou lá em Pentecostes, em Jerusalém, e hoje está em todos os continentes da terra. A ICM no Rio começou em Bangu, passou por Botafogo, passou pela Lapa, hoje está em Irajá, mas precisa se expandir, porque o Rio não é só Zona Norte, o Rio é Zona Oeste, o Rio é Zona Sul, o Rio é Centro, o Rio também é Niterói, o Rio também é Baixada Fluminense, o Rio também é Campos dos Goitacazes, que estão lá vivendo, me escrevendo, pelo amor de Deus, pastor, faz algo aqui. O Brasil, mas tudo começou em Bangu, no Brasil, ou não? Estou enganado? Estou, Zeca? Enganado? Começou de verdade em Bangu. Tentaram mudar a história, né? Mas não conseguiram mudar a história. Preste atenção. Os sonhos de Deus são grandes, sim. Não são megalomaníacos, mas são grandes. E é de início míseros. De um homem, de uma mulher que tinha um útero amortecido, Deus fez uma nação. De um homem com uma outra mulher, que o útero era seco, uma ferrete chamada Rebeca, Deus deu gêmeos. De um fujão, Deus fez uma nação. O grão de mostarda, a olho nu, é menor do que uma cabeça de alfinete, e vai lá no lago de Genezaré, 3 metros de altura. O pouquinho de fermento leveda a massa. Arando o campo, encontro o tesouro e fico alegre. Sou comerciante, encontro a pérola e fico alegre. Não porque eu vou ganhar dinheiro com aquela pérola, porque a gente faz o que a gente gosta. A gente foi chamado para fazer. E quando a gente sabe e gosta, meu povo falou assim: que é isso? É cruz abençoar para acabar? Então, quando Deus faz isso, o Espírito está falando, então a gente continua. Quando Deus
começa, ele não começa do megalômano, ele não começa do muito, mas do pouco, do mísero. Aos olhos humanos, o que vai ser isso aqui em Bangu? Não vai passar de nada. Aos olhos humanos, um velho com uma ferreto vai dar em nada. Aos olhos humanos, um fujão que sonhou, teve um sonho, vai dar em nada. Aos olhos humanos, quem olha a casa da missão de amor gratuito no Paraná, vai dar em nada. Aos olhos humanos, quem chega aqui nessa nossa igreja, olha aí para o lado, olha para o outro, diz, vai dar em nada. Aos olhos humanos, as pessoas olham para a ECM e diz, não vai dar em nada. Contudo, pela esperança, e a esperança não engana, nós vemos o que Deus há de fazer, o que Deus já tem feito, mas muito mais o que Deus há de fazer, e Ele não fará pequeno. Agora olha para mim e aqui eu termino. A mesma coisa na sua vida, meu irmão e minha irmã. Metanoia começou com um autor. Tem quantos hoje? Quantos autores? Mais de 50. Um livro. Quantos livros hoje publicados? Mais de 50. Tá bom para vocês? Ainda não. Não. Com esperança não, mas né? Aos olhos humanos, banquete de excluídos do Márcio Retameiro, editor e Metanoia, vai dar em nada. Aí, ó, 50. Na sua vida, irmão e irmã, não se começa lá de cima não, o tombo é grande. É nos míseros inícios. É nos inícios onde os seres humanos dizem para você, vai dar em nada. Não tem gente que é assim, adora fazer isso com a gente, né? E o verso voltou a compor, vai durar nada, fôlego de palha. E Isaac, sabe aquela sua empresa? Vai dar em nada. Coisa doméstica. E fulano, sabe aquele concurso que você está estudando? Vai dar em nada. É muito difícil passar.